pensador, profissional de segurança do trabalho, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wesley Silva, especialista na gestão de SST, e hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre a NR12, mais especificamente sobre capacitação e os treinamentos previstos nessa norma. Para facilitar o entendimento, eu vou falar para você de 7 pontos que você precisa considerar na hora de contratar ou desenvolver um treinamento focado na NR12. Nesse primeiro vídeo, eu vou trazer 4 pontos para você me acompanhar. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é a compatibilidade com as funções. O que eu quero dizer com isso? Que o treinamento ele precisa ser compatível com as funções que o trabalhador irá exercer na sua organização. Se eu estou falando que o trabalhador irá exercer a atividade de operação, o treinamento de NR12 tem que ser focado na operação. Mas se eu estiver falando que o trabalhador irá realizar o serviço de intervenção ou manutenção nas máquinas e equipamentos, o treinamento de NR12 deve ser focado nessa condição, ou seja, de acordo com a função do trabalhador, a atividade que ele irá exercer dentro da organização. O segundo ponto que eu preciso que você observe na hora de estruturar esse treinamento é que ele precisa retratar, ou repassar os riscos específicos da máquina que o trabalhador irá operar e as medidas de controle. Então não existe aquele negócio de treinamento de NR12 geral para a pessoa que irá trabalhar na máquina ou o trabalhador que irá intervir na máquina. O treinamento precisa ser específico. Se eu estou falando que o trabalhador irá operar um britador, poxa, eu tenho que falar com ele quais são os riscos que tem no britador que ele irá operar e quais são as medidas de controle que existem nesse equipamento, e quais são as limitações de cada uma delas e quando que elas podem ser removidas, acionadas ou quando eu preciso solicitar uma manutenção. Então, é específico. Agora, se esse trabalhador vai operar uma injetora, peraí, os riscos podem ser diferentes. As medidas de controle que tem numa injetora talvez não sejam iguais ao do britador. Então, ele tem que ser específico para esse equipamento. Então, os riscos e medidas de controle. O terceiro ponto que a gente precisa tratar nesse treinamento é que ele precisa obrigatoriamente ocorrer antes do trabalhador assumir a função. Então imagine, eu tenho um trabalhador lá que ele é ajudante, auxiliar, e ele vai ser promovido a operador. Operador, vou dar um exemplo novamente do britador. Ele irá ser operador do britador, ele é auxiliar de britagem e agora ele vai se tornar operador de britagem, operador do britador. Poxa, então antes dele assumir essa atividade, ele precisa ter o treinamento específico para esse equipamento conforme a NR12. Então eu não posso permitir que ele primeiro tenha a atividade para depois ele receber o treinamento. Precisa antecipar a operação. O quarto e último ponto que eu vou tratar nesse vídeo é que obrigatoriamente o treinamento de NR12 não pode ter nenhum custo para o trabalhador. É sem ônus, porque de acordo com a nossa legislação, cabe à organização arcar com os investimentos na qualificação e treinamento dos trabalhadores no que envolve as normas regulamentadoras, ou seja, as medidas de controle, os riscos, o entendimento do seu ambiente operacional. Então, cabe à organização arcar com as despesas referentes a esse treinamento. Então, espero que esses 4 pontos que eu tratei com você aqui agora ajude você a compreender um pouco mais sobre o treinamento de NR12 e fuja da armadilha de aplicar um treinamento genérico, como se a NR12 fosse aplicável, o mesmo material seja aplicável a qualquer equipamento que o trabalhador vai operar e não seja específico. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aqui o like, curtir o nosso canal e eu espero você na segunda etapa desse material. Aquele abraço!